Vamos acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais do mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Aqui estamos nós, nesta casa de amigos, nesta casa de orações. Como é bom estar aqui. É prazeroso, é gratificante, é um jeito de amar, uma das coisas mais lindas que Deus criou. E isto virou tradição, imprimindo palavras de amor e sinceridade entre os homens. Séculos se passaram, outras gerações foram criadas, mas o jeito de amar sempre foi um só, vivido por cada povo, vivido em cada época. E na medida em que a gente pratica o amor, a caridade, faz o bem sem olhar a quem, agindo assim, nós nunca vamos deixar de nos amarmos. E na noite de hoje, através da palestra a ser proferida, muitas lições grandiosas de elevação espiritual, de aprendizado, vamos aprender, com a intenção sempre, se possível, pôr em prática boa parte dessas lições no nosso dia a dia. Agindo assim, seremos criaturas mais humanas, mais felizes, mais unidas. E aproveitando esse clima de paz, de fé, de amor, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois, com muito carinho, nossa irmã, nossa amiga, Daniela, da cidade de Fernando Prestes. Obrigada, viu? O que for melhor para eles. Aí você controla. Ela e as duas primeiras. Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer poder estar mais uma vez, né, nessa casa espírita. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um tema importante, né, sobre a nossa saúde, sobre as doenças, sobre a gente ter a necessidade de ter um equilíbrio na questão física, mental e espiritual, tá? Cada um é responsável pela sua caminhada, pelo seu destino e, consequentemente, pelo seu equilíbrio no nível físico, mental e espiritual. Isso é algo muito pessoal e depende muito de cada um de nós. Peraí que eu fui errado. Para a definição de saúde e doença, é preciso observar além da saúde do corpo ou da saúde da mente. É necessário incluir a condição do espírito, que habita este corpo e que responde pelos pensamentos acolhidos pela nossa mente. Somos um conjunto, nosso corpo físico, a nossa mente e a nossa parte espiritual. Os pensamentos influenciam o corpo físico, através de alterações hormonais, as quais, por sua vez, perturbam o equilíbrio imunológico do ser. Considerando que não exista vida humana sem a presença de um espírito ligado ao seu corpo físico, o equilíbrio do corpo físico também dependerá da influência que esse espírito possa ter sobre ele, né? Então, não existe um corpo físico sem o corpo espiritual. Então, um é consequência do outro. A saúde é um estado de harmonia e bem-estar físico, espiritual e mental. Já a doença é o resultado do desequilíbrio do ser, nos seus aspectos também físico, mental e espiritual, consequente a forças exteriores, sejam elas biológicas, químicas, sociais e imateriais. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, no seu livro Autodescobrimento, nos disse: o ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico,
que interagem em fluxo contínuo, uns sobre os outros. Qualquer ocorrência em um deles reflete no seu correspondente, gerando, quando for uma ação perturbadora, distúrbios, que se transformam em doenças, e que, para serem retificados, exigem uma renovação e reequilíbrio do fulcro onde se originaram. Indivíduos que apresentam problemas genéticos ou dificuldades físicas e emocionais no momento do seu nascimento são espíritos que, de alguma maneira, por comprometimento e encarnações passadas, desarmonizaram-se o seu perispírito e, assim, trouxeram esta consequência para a realidade física atual. Então, muitos dos nossos problemas, que por muitas vezes, né, nós nascemos com ele, o que dizemos ser genéticos, são, na verdade, desequilíbrios que a gente teve de outras vidas e que voltamos nessa como um resgate. Cada pensamento que é emitido tem uma respectiva faixa vibratória. Se a pessoa mentalizar algo relacionado com as suas potencialidades divinas, se procurar expressar os seus sentimentos de amor, carinho e bondade, estará utilizando os seus níveis de energias mais elevados, os quais, por sua vez, terão um reflexo positivo na sua saúde. Então, a nossa saúde também depende muito das nossas vibrações, das nossas energias, dos nossos pensamentos, do que nós atraímos para a gente. Se permitir a existência de uma produção de ondas mentais de raiva, ódio, tristeza, amargura ou mágoa, estará sintonizando com correntes energéticas mais densas, e as quais terão uma repercussão negativa, dependendo da intensidade e frequência com que este tipo de pensamento estiver sendo acessado. Então, o slide anterior mostra para a gente que se a gente tiver vibrações positivas, né, teremos a nossa qualidade de vida, a nossa saúde será melhor. Ao contrário, também é verdadeira. Se a gente viver somente situações de raiva, de ódio, de angústia, de nervoso, também atrairemos para a gente mais doenças. A faixa vibratória em que o ser humano se localiza influencia sobremaneira no seu equilíbrio energético e, por consequência, na sua saúde física, espiritual e mental. Tudo na nossa vida é energia, uma emissão de energia que se faz influência na energia do outro. Se um grupo de pessoas se reúne e o nível desse grupo de pessoas é bom, as poucas pessoas que têm uma vibração mais negativa não chegam a afetar esse grupo todo. E podem ser auxiliadas na elevação do seu padrão vibratório, se assim o desejarem. Para se manter uma boa saúde, além de ter bons pensamentos, bons sentimentos, emoções, é preciso uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, manter uma disciplina de sono e dedicar-se a momentos para a meditação, o relaxamento e a religião. É importante haver uma harmonia entre estas atividades. Tratamentos energéticos como passe magnético, homeopatia, acupuntura, prece, água fluidificada auxiliam na recuperação dos doentes. Mas para que o equilíbrio ou harmonização mais duradouro dos chakras, é importante uma reforma íntima, uma mudança nos seus sentimentos, na sua moral e nos seus hábitos. Então, vamos pensar assim, vamos dar um exemplo na situação. As pessoas muitas vezes buscam a casa espírita, né, um tratamento, seja para a sua parte física, seja para a sua parte mental, ou seja para a sua parte espiritual. Porém, se aquela busca for somente momentânea, somente naquele momento que ela veio aqui assistir a palestra, somente naquele passe, somente no momento do tratamento, ela vai sair daqui melhor? Sim, com certeza, mas vai ser algo momentâneo, né? Não vai ter uma resolução se a pessoa também não tiver o comprometimento com isso, se a pessoa também não mudar os seus hábitos de vida. Ao exercitar os ensinamentos que Jesus deixou de amor ao próximo, como a si mesmo, perdão às ofensas, fraternidade, benevolência, caridade, auxiliando a quem necessita,
emite-se ondas de vibração mais elevada, estimulando o chakra coronário a captar as energias vindas da espiritualidade maior, distribuindo aos demais chakras o equilíbrio do corpo físico. Alguns problemas de saúde têm origem na nossa vida presente, principalmente em pessoas adultas que já tiveram o tempo de fazer suas escolhas e muitas vezes inadequadas. O que quer dizer inadequadas, né? Quando nós abusamos muito, né? O abuso de álcool, o abuso de comida, o uso de drogas, né? O ser sedentário demais, o excesso de medicação, já aparecendo alguns resultados das mesmas. Muitos são responsáveis pela sua imprevidência, pela falta de autocontrole. Então, nem sempre, gente, não é porque eu estou doente, eu estou resgatando algo de outra vida, né? Muitas vezes essa doença, ela é sim também da nossa vida presente, do que nós mesmos escolhemos pra gente, porque temos o nosso livre-arbítrio, né? O ser humano é vítima do próprio orgulho, vaidade e inveja, impulsos que existem nele há muito tempo e cuja reforma tem sido adiada por igual período. Cada um é responsável pelas suas dores e pelo seu sofrimento. Nós temos a mania de sempre adiar, né? As situações, o que precisamos mudar, o que precisamos resolver, né? Só de estarmos aqui já é um passo, né? Já é uma medida de ajuda, né? De mudança. Mas sim, todos nós estamos acostumados a isso. Aí depois eu faço, né? Depois eu melhoro, né? Para alcançar o equilíbrio na sua saúde espiritual, cada um precisa aprender a cultivar a espiritualidade, o que fará novamente com o que se possa estar ligado ao Criador. A falta de fé é um dos maiores entraves ao equilíbrio físico e mental. Poderia se restabelecer rapidamente a harmonia, sem chegar a um estado de doença. Se cada um lembrasse de fazer uma prece, de respirar profundamente e entrar em contato com o seu eu interior, né? Se nós tivéssemos esse hábito todos os dias, né, de agradecer, de fazer uma prece, principalmente ao acordar, agradecendo por mais um dia que amanhece, por mais um dia poder abrir os olhos e fazer diferente naquele dia, né? Nós iríamos se sentir melhor. Mas muitas vezes nós não fazemos isso, né? Na grande maioria dos dias, na verdade. Cada um de nós escolheu, consciente ou inconscientemente, quem seriam os seus pais na atual encarnação. Dizemos ser uma escolha, pois existe um vínculo energético entre essas partes, ambas necessitadas de uma reaproximação para que se estabeleça a harmonia novamente em seus seres. Nós sabemos, né, que na família que estamos, não estamos por um acaso, né, viemos para resgates, tá? Por que esse slide está aí? Porque vai mostrar pra gente mais pra frente que muitas vezes nós não podemos culpar os nossos pais ou as nossas famílias pelas situações que nós vivemos no dia a dia. Foram escolhas nossas também, tá? E por que precisamos passar, né? A hereditariedade existe, mas os registros estão no perispírito, das experiências passadas do seu ser, psíquico, intelectual, profissional, moral e emocional. Determinam a formação dos órgãos no nosso novo corpo material. A hereditariedade reflete a aproximação por afinidade vibratória entre os membros de uma mesma família. Então, quando a gente desencarna e quando a gente vem para uma nova encarnação, vamos sim ter um outro corpo físico, mas as situações que aconteceram nas outras encarnações, elas continuam no nosso perispírito. Nós não lembramos, né? Mas elas estão ali, tá? Então, a questão da hereditariedade, ela vem somente para o nosso corpo físico. Deixemos, assim, de responsabilizar os nossos pais, né? Os genes que possam ter nos transmitido. Se assim o fizeram, foi por nossa necessidade para continuarmos a caminhada evolutiva,
Porque muitas vezes nós escutamos, né, principalmente em criança, quando nasce com algum problema de saúde, com alguma deficiência, né? Ah, mas provavelmente de quem era, né? O problema era o pai, o problema era a mãe, na família de quem, né? E não, né? Ninguém tem culpa, né? Quando o indivíduo desencarna, ele leva consigo registrado no seu perispírito todas as informações referentes ao que ele produziu ao longo de sua existência, né? Então a gente não lembra, mas vai ficar lá registradinho. À medida que vai fazendo suas escolhas, está também fixando conhecimentos, experiências e memórias em seu corpo perispiritual. Na busca da saúde, é necessário adquirir mais conhecimento da nossa intimidade, para que possamos fazer qualquer movimento de mudança interior. A falta de espiritualidade, de crença na sobrevivência do espírito, após a passagem pelo corpo físico, contribui para as suas escolhas e as consequências destas. Então, quando a gente passa a entender que a morte não existe, né, que o que se vai é o nosso corpo físico, a gente também passa a se cuidar melhor. Né? Porque a gente passa a entender que quando a gente desencarnar, o que acabou foi o nosso corpo físico. Né? Mas o nosso espírito, o nosso perispírito vai continuar ali gravadinho as coisas que nós fizemos, os abusos que nós tivemos em relação à nossa saúde. E vamos ter que voltar para resgatá-los. As doenças, observando do ponto de vista do espírito, podem ser interpretadas como benéficas no mecanismo de limpeza perispiritual. Então, muitas vezes, muitas doenças na nossa vida presente é uma necessidade que nós temos para fazer uma limpeza espiritual no nosso perispírito. Principalmente aquelas que se prolongam por grande parte da vida física. É necessário aprender a recomeçar, modificando a consciência e investindo no autodescobrimento, pois somente assim conseguiremos avaliar o que somos, como estamos e encontrar formas de nos tornarmos melhores. Muitas vezes é através da doença que nós passamos a se conhecer melhor e passamos a dar mais valor à nossa vida e às coisas simples, né? Às vezes é através de uma doença nossa ou de algum familiar que nós mudamos as nossas atitudes. Por isso que muitas doenças são consideradas necessárias. O homem, longe do processo de espiritualização, raramente percebe que o sofrimento é um fator de aprimoramento e instrumento de evolução. Quando imaturo, o indivíduo lamenta, teme e considera a dificuldade que proporciona o aprendizado um flagelo, complicando a sua situação através da revolta, do desânimo, fuga da luta e autodestruição. Desta forma, surgem a depressão, a bipolaridade, conduzindo-o para um estado de autoestima baixa. Muitas vezes, quando ficamos doentes, ao invés de entender que aquilo é necessário para as nossas mudanças interiores, a gente se revolta, né? A gente xinga, a gente se questiona o porquê, né? O que eu fiz para merecer isso? Né? Eu sou uma pessoa tão boa, é onde a gente acaba piorando a situação. O pensamento é a exteriorização da mente, que independente da matéria e, por sua vez, é originada no espírito. Disciplinar e edificar o pensamento através da fixação da mente em ideais superiores da vida, do amor, da arte elevada do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação. Assim refere Joana de Ângeles. Nós podemos aceitar a realidade, por mais dolorosa, penosa e difícil que ela possa parecer. Ou nós podemos fugir dessa realidade, como muitas pessoas fazem, através do álcool, das drogas, da comida, dos medicamentos. Temos nosso livre-arbítrio, como eu disse agora há pouco, de concordar que existem comportamentos limitantes, aos quais estamos acostumados, sem fazer nenhum esforço para transformá-los. O nosso livre-arbítrio é muito importante na nossa encarnação, né? Porque é através dele
que nós vamos tomar as nossas decisões, né? Ou em mudar aquilo que é necessário e me fortalecer, ou permanecer com aquela doença e com aquela dor e com aquela mesma limitação sem mudar nada. Quando aceitamos que temos comportamentos limitantes, a vigilância e a oração podem nos ajudar a chegar num estado mais harmônico e equilibrado. Ao aceitar os nossos medos, deixamos de imaginar que estão longe da realidade. Ao admitir que temos raiva, estamos mais aptos a controlá-la, canalizando esta energia para um outro campo de atuação. Todos nós passamos por momentos difíceis, então todos nós vamos sentir raiva, nervoso, né? Em algumas situações, mágoa, mas a partir do momento que a gente reconhece esse sentimento, a gente também consegue mudá-lo e transformá-lo em coisas boas, em pensamentos bons. O nosso autoconceito influencia nossas escolhas mais importantes, nossas decisões, como, quando, onde e por que devemos agir desta ou daquela maneira, com os consequentes resultados de nossas atitudes. Nossas atitudes, né? Ele que determina o tipo de vida que nós criamos. À medida que aceitamos a reencarnação, temos maior facilidade de compreender que em cada uma de nossas encarnações, registramos em nosso perispírito tudo aquilo que influenciou a nossa existência. Todos os nossos sentimentos e todas as nossas atitudes estão registradas lá. E que estes registros continuam presentes em nosso inconsciente, independente da nossa morte física. Você é aquilo que acredita ser. Se você acredita que tem limitações, você realmente terá muitas limitações. Se você viver acreditando que é doente ou que está doente, só perceberá a doença na sua vida. Mudar exigirá um esforço de sua parte. As mudanças geram medos, porque atuam num território novo, no desconhecido. É necessário ter atitudes novas. Quando a pessoa se encontra irada, perde a noção do que convém ou do que não convém, provoca desarmonia no seu lar, no ambiente de trabalho, que por vezes leva muito tempo para retornar ao normal, havendo inclusive situações de ruptura nas relações. Jesus enfatizou inúmeras vezes que precisamos cuidar dos nossos sentimentos. Nos deixou o exemplo de paciência, que é a virtude a ser estimulada quando nós sentimos irados. Ter paciência é procurar manter a paz, serenidade, resistir às influências externas e ter controle sobre os seus atos. Sabemos que é difícil, né? Tem situações que sim, nos tiram do sério. Não é fácil todos os dias termos paciência, né? Sermos pacientes. O dia a dia é corrido, é complicado, passamos por situações que parece que estimulam a gente a não ter paciência, né, a viver a raiva. Porém, nós precisamos ter o controle sobre nós mesmos. A inveja é um desejo de algo que outra pessoa possui. Habilidades, qualidades, bens materiais, títulos e outras situações. De maneira que a pessoa esquece das suas próprias potencialidades e tem o seu foco naquilo que o outro conquistou, né? E tudo isso vai nos adoecendo. Eu foco tanto no que o outro tem e esqueço do que eu também conquistei, do que eu também posso ter. E tudo isso vai internalizando dentro de mim e se transformando em doença. Por apresentar uma relação com o egoísmo, a virtude que deve ser estimulada para controlar esta emoção é a caridade. A pessoa que desenvolve a caridade desenvolve também amizade, compaixão, querer o bem do seu semelhante sem causar prejuízos. Mas essa caridade, gente, é aquela caridade realmente sem esperar nada em troca, né? É aquela caridade para que nós fazemos para aquela pessoa que às vezes nós nunca imaginamos em precisar ajudar.
né? Não é a caridade que às vezes escolhemos a pessoa que nós vamos fazer, né? É a caridade realmente sem esperar algo em troca. A vaidade é uma emoção que estamos acostumados a associar normalmente apenas com as questões estéticas. Esta emoção está muito associada ao orgulho. Este constitui um dos grandes entraves ao crescimento espiritual do ser humano. Na verdade, né, hoje eu estava montando uma outra palestra que eu vou fazer em Fernando na quarta, que fala sobre o orgulho, né, que é um dos piores sentimentos que nós temos. A virtude que se contrapõe à vaidade e ao orgulho é a humildade. Precisamos desenvolver essa virtude. A prática da humildade certamente é um dos exercícios a serem praticados para que possamos prevenir futuros problemas de saúde. Então, esses slides estão trazendo para nós quais são as virtudes que temos que resgatar para que também melhoremos a nossa saúde, né? Então, a caridade, a humildade. A dificuldade de investir na saúde das vidas futuras ocorre principalmente porque precisamos acreditar que existem próximas existências. Tudo aquilo que eu faço hoje terá repercussão na minha vida de amanhã. O amanhã pode ser uma vida futura, mas também o amanhã da minha vida presente. A minha idade adulta, quando sou criança. A minha velhice, quando eu estou na juventude. Os depressivos tendem a ficar vivendo do passado, sem viver o presente. Os ansiosos tendem a ficar vivendo o futuro, sem viver o presente. A proposta que nós trazemos hoje é viver o presente, com toda a sua intensidade, tendo sempre em mente a consciência de que todas as minhas ações hoje terão um reflexo no futuro. Não são apenas as nossas escolhas físicas que são responsáveis pelas nossas desarmonias. Também aquilo que pensamos, o mundo como reagimos em relação a tudo aquilo que nos acontece, pode influenciar em nosso equilíbrio. Estes são os desequilíbrios do espírito. A cada dia desperdiçamos diversas horas do nosso tempo nos preocupando com problemas materiais, que por muitas vezes nunca ocorrerão. Mas em muitos casos não dedicamos nem poucos segundos para as nossas necessidades espirituais. Garanto aqui que cada um de vocês, em alguma situação na vida, a gente já se pegou pensando lá na frente no futuro, né? Aquela ansiedade antecipatória por uma situação que às vezes acaba nem acontecendo, né? Mas que nos causou um desgaste muito grande. E por muitas vezes não conseguimos dedicar alguns segundos para uma prece sincera, para uma oração, para a prática de uma caridade. Precisamos providenciar o nosso religamento com o nosso Pai Maior, nos despindo das energias negativas acumuladas em nosso ser, que nos impedem de ter acesso às informações divinas registradas em nossa consciência, no princípio do nosso processo evolutivo. Investindo no equilíbrio íntimo, modificando condicionamentos que apresentamos na presente existência e deixando de postergar mudanças que são inevitáveis dentro da evolução do espírito, estaremos gerando uma melhor saúde nas nossas futuras existências, conseguindo libertar o nosso ser de amarras que ainda mantém o processo, que ainda mantém o preso ao planeta. Então, quanto mais nós adiarmos as nossas mudanças de vidas, quanto mais nós adiarmos as nossas mudanças de hábitos, né, mais a gente vai dificultando as nossas futuras existências. Essa era o que eu tinha hoje para dizer para vocês, né? Então, eu encerro dizendo que tudo na nossa vida é pensamento, é energia, somos nós que atraímos para nós mesmos, as nossas doenças físicas, as nossas doenças mentais, as nossas doenças espirituais. E tudo é um conjunto, gente, né? Por muitas vezes, nas nossas doenças, precisamos, sim,
tratar o nosso físico, né? Mas também não podemos esquecer dos nossos sentimentos e principalmente da nossa parte espiritual, né? Porque tudo o que nós não cuidamos na nossa mente, no nosso espírito, sim, nós iremos transformar em doenças físicas, né? Tudo aquilo que eu guardo, que eu não falo, que eu não consigo expressar, toda aquela mágoa, toda aquela raiva, né? Todos os meus pensamentos negativos, eu vou transformar em uma doença física. Então eu preciso mudar os meus hábitos de vida. Eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso mudar os meus pensamentos, né? O do grupo onde a gente frequenta, né? Precisamos ter vibrações melhores, para assim também atrair situações melhores para a gente, certo? Podemos encerrar? Sim. Então vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus por mais esta oportunidade bendita no dia de hoje, para que as palavras que aqui foram ditas possa servir, possa nos ajudar, para que quando sairmos daqui, iniciemos uma mudança, uma reforma íntima de cada um de nós, por menor que seja, por uma mudança de comportamento, por uma mudança de pensamento, pelo perdão que às vezes preciso, pela mágoa que às vezes eu sinto, pela resolução de coisas que estão nos afligindo. Que hoje, com esses ensinamentos, consigamos começar a melhorar essas situações que tanto nos afligem. Que cada um de nós possamos voltar aos nossos ares, amparados por essa luz, por essa paz que reina nesse momento, e que toda a espiritualidade aqui presente possa permanecer conosco, hoje e sempre. Que assim seja.